Olá pessoal, nós faremos agora a correção do segundo simulado referente ao texto Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, as contribuições de Álvaro Vieira Pinto, simulado este que foi classificado como sendo de nível médio. Primeira questão. Estamos cada vez mais cercados de máquinas que são pensadas para facilitar nossa vida. O carro automático, por exemplo, é pensado para melhorar a circulação, a segurança e para nos poupar tempo. Mas as pessoas podem se sentir cada vez mais privadas de iniciativa. Já não estamos encarregados de grande coisa e, no fim, já não somos responsáveis. Nós nos tornamos cada vez menos livres, portanto, menos morais, e nos comportamos cada vez mais como máquinas. Isso abre as portas para uma desumanização. Ser livre é aceitar a sorte, tomar riscos. É o que diz Jean-Michel Besnier, professor de filosofia da Sorbonne. Comparando o ponto de vista de Besnier com o de Álvaro Vieira Pinto, pode-se afirmar que, bem, primeiramente é importante nós prestarmos bem atenção ao ponto de vista de Besnier, né? Pelo que nós vimos neste texto, nós temos que a tecnologia está tirando, né, a liberdade do homem, né? E a liberdade do homem é aquilo que o torna humano. E a partir do momento que o homem é privado de sua liberdade por meio do advento da tecnologia, né, com as novas invenções, como por exemplo o carro autônomo, a partir do momento que ele é privado dessa liberdade, né, há o que Besnier chama de desumanização, né? Então, o advento aí dessas invenções com a tecnologia, com a evolução da tecnologia, estaria fazendo com que o homem perdesse a sua liberdade, perdesse sua característica humana, né? Sendo então defendido aqui o ponto de vista de o homem aceitar a própria sorte, tomar os riscos, né? E aceitar a própria sorte é justamente se ver livre dessas invenções que estariam tirando a liberdade do homem. Esse é o ponto de vista de Besnier. Pelo que nós já vimos de Álvaro Vieira Pinto, né, vale destacar que as aulas específicas sobre a obra dele, nós vimos que ele não vê de forma negativa a evolução da tecnologia. Então, a tecnologia por si só ela não torna o homem menos livre, né? Na verdade, é o homem que torna o homem menos livre, não é a tecnologia. A partir do momento que a gente vê a tecnologia dessa forma, a gente estaria personalizando ou personificando, né, a própria tecnologia. E essa é uma visão equivocada, né, segundo Vieira Pinto, é uma visão deturpada, é uma visão ingênua, né, de interpretar a própria tecnologia. Então, nós podemos dizer aqui que nós estamos diante de dois pontos de vista diferentes. Isso no que diz respeito à tecnologia na presença do homem, ok? Então, vamos lá. Opção A. Trata-se de opiniões antagônicas, pois Besnier defende a distância do homem do avanço tecnológico, ponto de vista contrário ao de Vieira Pinto. Essa opção está correta, né? Nós temos, de fato, duas opiniões antagônicas. Besnier vai defender a distância do homem do avanço tecnológico, uma vez que esse avanço estaria fazendo com que esse homem perdesse a sua liberdade, né? E não é o ponto de vista que Vieira Pinto defende. Ele defende justamente o avanço tecnológico, que, uma vez que esse avanço é o resultado do próprio desenvolvimento humano, né? Então, quanto mais a tecnologia avança, né, isso é o reflexo da evolução do próprio pensamento humano. Opção B. Besnier ressalta o fenômeno da desumanização decorrente da tomada de iniciativa das máquinas, fazendo com que o homem seja um ser passivo na sociedade. Ponto de vista coerente com o que defendia Vieira Pinto
em sua defesa da passivização humana. Está falso porque Vieira Pinto não vai defender essa passivização humana, né? Essa visão passiva, o homem passivo, o homem como um mero reprodutor, né? Não. Ele também não vai defender que a máquina ela desumaniza o homem, ok? A máquina não tem esse aspecto subjetivo. A subjetividade vem justamente daquele que inventou a máquina, né? Daquele que produziu a máquina, daquele que projetou a máquina, ok? Então essa opção B está falsa. Opção C, ambos concordam que os avanços da tecnologia contribuem para o desenvolvimento de outras atividades, pois além de suprirem as necessidades humanas, tornam o homem um ser mais livre. Essa opção está falsa, né? Porque não é o ponto de vista defendido por Besnier, né? Ele traz que a tecnologia justamente vem tornar o homem menos livre, né? Mais dependente da própria tecnologia, né? Das máquinas, ok? Então, está falso porque não é o ponto de vista de Besnier. Opção D. Tanto Besnier quanto Vieira Pinto são a favor da limitação do avanço tecnológico, uma vez que as máquinas mais avançadas são as principais responsáveis pela desumanização. Essa opção está falsa, né? Porque não é o ponto de vista defendido por Vieira Pinto, né? O avanço das máquinas, né? Isso no que diz respeito a uma complexidade maior, né? Na própria estrutura dessas máquinas, isso não é responsável pela desumanização do homem. Isso é o reflexo do desenvolvimento, né? Do próprio pensar humano, né? Então, conforme o homem vai desenvolvendo essa capacidade de projetar de maneira mais complexa, isso vai se refletindo em máquinas mais complexas, ok? Então, mais uma vez, a máquina por si só, ela não leva o homem à desumanização. O que leva à desumanização são interesses humanos, né? É o próprio homem, é o aspecto teleológico, né? É a finalidade daquela máquina, não é a máquina em si. A desumanização ela já inicia no próprio ato de projetar, né? Então, o aspecto teleológico, a finalidade, né, que é dada pelo homem, isso vai se refletir em um aspecto que vai desumanizar ou não, tá ok? Então, a máquina, para Vieira Pinto, ela não desumaniza. O que desumaniza é o próprio homem. Segunda questão. Martin Heidegger, filósofo alemão, afirma que a tecnologia é um grande perigo, conduzindo-nos a ver o mundo através apenas do pensamento tecnológico. Segundo o filósofo, ela não é simplesmente perigosa, mas é considerada o maior perigo, primeiramente porque podemos ver a nós mesmos e nossos semelhantes como matéria-prima a ser manipulada. A partir disso, deixaremos de ver o homem como imagem e semelhança de Deus. Em O Conceito de Tecnologia, Álvaro Vieira Pinto tece comentários sobre o ponto de vista de Heidegger sobre a tecnologia. Sobre este assunto é correto afirmar, né? E vale lembrar que Vieira Pinto não mede palavras, né? Ele é bastante duro nas críticas feitas a Martin Heidegger, né? Críticas até mesmo à forma pela qual o Heidegger escreve, né? Enfim, vocês podem ter mais informações nas nossas aulas de análise sobre o conceito de tecnologia, né? São críticas bem duras, né? Opção A, Vieira concorda com Heidegger, a gente já sabe que está falsa nessa opção, sobre a influência da tecnologia na atualidade, destaca o papel dos tecnocratas em fazer evoluir o olhar crítico do homem frente às novas invenções. Está falso porque, para Vieira Pinto, os tecnocratas, na verdade, né, eles estariam produzindo uma ideologia, né, discursos que fazem com que o homem veja de uma forma que não condiz com a realidade, né, as reais intenções dessas novas invenções. Então, o tecnocrata ele produz um discurso que manipula, né, um discurso, e na visão marxiana, né, uma ideologia que vai fazer com que o homem não veja, principalmente
o homem das massas, né, não veja a real intenção daqueles produtos, né? O discurso tecnocrata é um discurso que traz a tecnologia como centro de tudo, né? É um discurso que gera necessidades antes não vistas pelas pessoas como necessidades úteis, né? Mas agora são vistas como necessidades, até um pleonasmo, né? Necessárias, né? Então, daí vem a necessidade de adquirir produtos cada vez mais avançados, carros cada vez mais avançados, né? Enfim, são criadas essas necessidades. Isso é o resultado de um discurso tecnocrata, né? E isso, obviamente, para Vieira Pinto, reflete uma visão ingênua sobre a tecnologia, né? E, claro, distancia o homem desse olhar crítico, ok? Então, essa opção A está falsa. Opção B, Vieira é contra o ponto de vista de Heidegger, pois para o autor de O Conceito de Tecnologia, não se pode atribuir à tecnologia as mazelas existentes na atualidade, né? Exatamente essa a opção correta. Opção C, assim como Heidegger, Vieira concorda que há máquinas que são as verdadeiras responsáveis por boa parte dos problemas que causam a desumanização. Já está falsa, né? Sendo necessário, assim, o papel importante da escola como agente humanizador, né? Então, mais uma vez, Vieira não vê as máquinas, né, como as causadoras dessa desumanização. Opção D, Vieira é radicalmente contra o que pensa Heidegger a respeito da tecnologia. Para Vieira, a humanização deve vir com a maior aproximação do homem com a natureza. Já está falsa essa opção, né? Ele não defende isso, se desligando assim da dependência tecnológica, sendo este o resultado da precarização do pensamento humano. Então, a dependência tecnológica, ou mesmo a tecnologia, né, o discurso tecnocrata, para Vieira Pinto, não é o resultado da precarização do pensamento humano. É o resultado da evolução do pensamento humano, né? O próprio pensamento tecnocrata, né, o pensamento que visa essa manipulação, também é o resultado do desenvolvimento do pensamento humano, mesmo que seja para desumanizar, né? Mas, de qualquer forma, a humanização em Vieira Pinto não é reflexo dessa aproximação do homem com a natureza. A gente não vê isso em sua obra, diferentemente do que Heidegger nos traz, né? Heidegger busca exatamente essa aproximação. Terceira questão. A conduta e os valores civilizatórios são tradicionalmente transmitidos através do contato intersubjetivo, isto é, humano-humano. A cultura, entendendo que cultura contém sociedade, depende de princípios para ser e continuar sendo, ou seja, sempre nessa transformação, né? O sendo. Podemos, inclusive, raciocinar a sociedade enquanto elemento constituído fundamentalmente de princípios. É propriamente os princípios a razão de ser das civilizações. E quando aplicados à realidade sob a forma de normas valorativas que prescrevem condutas, é possível se estabelecer o eixo de sentido da vida em comunidade. Lukács foi um grande pensador que dedicou parte de sua obra a estudar justamente as ontologias que possibilitarão ao homem a vida em sociedade. Com o homem moderno, podemos até mesmo falar de uma forma mentalidade tecnologista. Nesse sentido, é correto afirmar, né? Então, aqui a gente faz aqui nesse enunciado uma referência à ontologia do ser social de Lukács, né? Nós vamos ter a ontologia como um conjunto de princípios, de representações, né, que possibilitam o homem interagir com o mundo, né? Esses princípios são muito importantes para o próprio estabelecimento da sociedade. São princípios, normas que fazem com que os indivíduos permaneçam juntos, né, e, consequentemente, construa, ou seja, refletido, né, na própria constituição da sociedade. Então, cada sociedade, para se constituir, é necessário que haja, né, um conjunto de princípios, normas, representações, que isso seja compartilhado pelos integrantes dessa sociedade, né? Então, todos esses discursos, esses valores compõem a própria ontologia, ok?
mais ao aspecto da ontologia, que, digamos, é da própria essência do homem. Isso é exatamente o trabalho, ok? O trabalho seria isso, o que a gente vê em Marx, né? O trabalho faz parte da ontologia do ser, ou seja, da constituição do ser. Lukács vai trazer aqui uma visão de várias ontologias, né? Períodos diferentes na história do homem, nós vamos ter ontologias diferentes, ontologias que são fundamentais para a constituição de uma sociedade. O homem só é homem porque vive em sociedade. Consequentemente, o homem não pode viver sem esse aspecto da ontologia. E o que nós temos atualmente, né, com essa mentalidade tecnologista, é uma ontologia bastante influenciada por um discurso tecnocrata, ok? Então vamos lá, nesse sentido é correto afirmar. Opção A. A desvalorização da tecnologia e consequente retorno do homem ao seu aspecto cada vez mais natural é um reflexo da mentalidade tecnologista. Está falso, né? Essa mentalidade tecnologista, esse discurso tecnocrata, na verdade, é um discurso que visa a aproximação do homem com a tecnologia, né? As máquinas, e um distanciamento do homem em relação ao seu aspecto natural. Só relembrando, pessoal, em nenhum momento há aqui a defesa da separação homem-natureza. O que há é um distanciamento do seu aspecto natural, né? Da sua submissão frente à natureza. Então, essa opção A está falsa porque essa mentalidade tecnologista não desvaloriza a tecnologia. Opção B, a conduta e os valores civilizatórios que, para Lukács, caracterizam a ontologia do homem, ao se basear em formas de pensar tecnologista, caracteriza uma sociedade tecnocêntrica. É exatamente essa a opção correta. Opção C, o homem, sendo a própria criação da máquina, segundo Vieira Pinto, reproduz a forma mentis predominante em sua época. Essa opção está falsa porque Vieira Pinto não vê o homem como sendo a criação da máquina, mas sim ao contrário, né? A máquina, uma criação do homem. A máquina não teria a capacidade de projetar, né? A capacidade de projetar é inerente ao homem, né? É exclusiva do homem, ok? Opção D, para Vieira Pinto, a capacidade de autocriação das máquinas indica uma sociedade tecnocêntrica, onde o homem está cada vez mais submisso às suas próprias criações. Também está falsa essa opção, né? Porque a capacidade de autocriação das máquinas, na verdade, é o resultado de uma projeção do homem, né? A máquina, por si só, ela não cria outra máquina. Ela é programada, né, para criar outra máquina. Então, ela, por si só, ela não tem uma autonomia de projetar, né, a outra máquina. Isso é o resultado de uma programação realizada pelo próprio homem, né, para a criação de novas máquinas, ok? Então, essa independência das máquinas para criar outras máquinas, né, isso para Vieira Pinto não existe, né? Se uma máquina cria outra máquina, é porque ela foi projetada para isso, né? Ela, por si só, não tem autonomia para projetar e criar outra máquina. É o homem que projeta, né, a máquina e programa essa máquina para criar outras máquinas. Não há aqui uma independência da máquina no sentido de criar outras máquinas, ok? E, consequentemente, o homem não se vê submisso às máquinas. Essa é a visão de Vieira Pinto. Na verdade, a submissão do homem está em relação a outro homem, ok? Quarta questão. Uma pesquisa realizada em 2014 pela Vital Smart Brasil, empresa especializada em treinamentos corporativos e desempenho organizacional, mostrou que 89% dos entrevistados acreditam que o uso inadequado de tecnologias pode prejudicar as relações pessoais. 90% disseram que as pessoas não deveriam checar redes sociais ou enviar mensagens de texto quando estão conversando com alguém.
E 1 em cada 4 entrevistados disse que já teve sérios problemas com familiares ou amigos por causa dos dispositivos móveis. O estudo também revelou os lugares onde as pessoas mais usam esses dispositivos. São eles: 93% enquanto dirigem, 67% à mesa de jantar, 52% durante uma interação de atendimento ao cliente, 35% na igreja, 25% na escola. Diante dos resultados obtidos, e tomando por base o pensamento de Vieira Pinto, é correto afirmar. Opção A. A pesquisa comprova o que Vieira já afirmou em diversos trabalhos. A tecnologia é desumanizadora. Está falsa a opção, né? Mais uma vez, para Vieira, a tecnologia não deve ser vista nesse sentido de algo que desumaniza, ok? A tecnologia é o resultado da própria evolução do pensamento humano. E, relembrando que as acepções do termo tecnologia, né? Ele vai defender que a tecnologia deve ser vista como um campo científico que estuda a técnica, né? Um campo científico que vai se debruçar sobre os conhecimentos utilizados, né? Para gerar novas técnicas. Então, ele vai defender que a tecnologia seja aí uma ciência da técnica, né? Então, essa opção está falsa, né? Não há uma relação entre tecnologia e desumanização. Isso para Vieira Pinto. Opção B. As pessoas interagem mais quando estão distantes umas das outras. Além de afastar as pessoas, as novas tecnologias estão tornando-as cada vez mais passivas, desprovidas de subjetividade. Não é o pensamento de Vieira Pinto. Nós podemos até encontrar pensadores, né, que defendem esse ponto de vista, que de fato as tecnologias estejam distanciando as pessoas, tornando as pessoas mais passivas, como nós já vimos aqui em uma questão desse simulado, né? Mas não é o ponto de vista de Vieira Pinto, ok? A tecnologia não está tornando as pessoas mais passivas. O que há, mais uma vez, né, é a projeção humana para que isso aconteça. Então, não é a máquina que deve ser vista como o verdadeiro vilão, né? Mas sim o próprio homem, né, que programa a máquina para que ela realize atos, digamos, desumanizadores. Mas, na verdade, o que está desumanizando o homem é o próprio homem, ok? Opção C. Os dados obtidos pela pesquisa indicam a inevitabilidade da influência das novas tecnologias nas sociedades, sendo reflexo das possibilidades de criação em um dado contexto. Está correta essa opção, né? A tecnologia, ela está intimamente ligada à sociedade de sua época, né? Até porque a sociedade de sua época é que vai gerar as condições necessárias, as condições possíveis e necessárias para a criação de máquinas, né? A criação de técnicas, né? O modo de utilizar os instrumentos, né? Então, isso, de fato, reflete o pensamento de Vieira Pinto. São as possibilidades de criação em um dado contexto que vão determinar, né, as possibilidades tecnológicas dessa época. Opção D. A tecnologia está adentrando os espaços escolares. Para que não influencie no aspecto pedagógico, a sua abordagem deve estar limitada aos aspectos mecânicos e operacionais das máquinas. Está falsa a opção. Na verdade, isso costuma acontecer, né? Quando a tecnologia é abordada, geralmente há um foco aqui nos aspectos mecânicos e operacionais, né? Mas se esquece de algo muito mais complexo, a importância da tecnologia. A tecnologia enquanto evolução do próprio pensamento, né? Tecnologia como algo que se fez presente em toda a história humana. A tecnologia não é algo recente, não é algo de agora, é algo que sempre esteve presente na história do homem, né? Então, quando se foca apenas nesses aspectos mecânicos e operacionais das máquinas, perde-se o aspecto histórico, né? A constituição histórica dos conhecimentos que levaram, né, à criação de máquinas,
a criação, o surgimento dessa chamada era tecnológica, né, que é um reflexo de um pensamento ingênuo, segundo Vieira Pinto, né? Então, esse foco limitado aos aspectos mecânicos esquece, né, deixa de lado o aspecto histórico, que é muito importante, ok? Então, essa opção D está falsa porque não reflete o pensamento de Vieira Pinto. Quinta questão. Epistemologia é a teoria do conhecimento, do que este consiste, de como podemos obtê-lo e como podemos defender e justificar o nosso pensamento. A epistemologia tradicional inclui uma série de perguntas-chave. Primeiro, o que é o conhecimento? Segundo, que tipos de conhecimento existem? Terceiro, quais são as fontes de conhecimento? Quarto, qual é a estrutura de nosso corpo de conhecimentos? Quinto, quais são os limites do que pode ser conhecido? Sexto, quais são os dispositivos através dos quais nós obtemos o conhecimento? E a sétima pergunta-chave, como o conhecimento está relacionado à crença e à justificação? Álvaro Vieira Pinto, ao falar de uma epistemologia da técnica, defende: opção A, a tecnologia como ciência que toma a técnica como objeto de pesquisa, possibilitando uma investigação mais específica e profunda. Está correta essa opção, exatamente isso, né? Essa epistemologia ou ciência da técnica seria exatamente a tecnologia, né? E essa tecnologia, por estar focada no estudo da técnica, ela traria aqui conhecimentos mais profundos, né, mais específicos, consequentemente uma contribuição mais rica no âmbito da própria técnica, né, de se compreender a técnica, ok? Então essa opção A está verdadeira. Opção B, a metafísica como a base de sustentação de uma epistemologia da técnica, pois possibilita uma abordagem transcendental, atingindo níveis de investigação mais profundos. Essa opção está falsa, tá ok? Ele não vê aqui a metafísica como base de sustentação para essa epistemologia. Vieira Pinto está mais próximo do próprio materialismo do que da metafísica, né? Tanto é que ele tem influências marxistas, né? Apesar de não ser frequente a citação aos textos de Marx, né? Mas a gente pode ver algumas características materialistas na obra de Vieira Pinto. Opção C. A necessidade de considerar a técnica em seu sentido substantivado, ou seja, em lugar do modo, ser destacado o produto da ação humana. Aqui já está falso porque ele vai destacar o sentido original do termo técnica, né? Que é justamente o sentido adjetivado, né? O modo, e não o sentido substantivado. Substantivado é o reflexo dessa consciência ingênua, né? A partir do momento que há essa personificação da técnica, começa-se a deturpar o seu sentido original. Então, a técnica deve ser vista nesse sentido adjetivado, o modo, né? O como utilizar os instrumentos, as máquinas, né? Isso diz respeito exatamente à técnica. E isso é o sentido adjetivado e não substantivado. Este produto seria o objeto de estudos da tecnologia, né? A técnica, exatamente, seria o objeto de estudos da tecnologia, mas não em seu sentido substantivado, mas sim em seu sentido adjetivado. Por isso, essa opção está falsa. Opção D. A tecnologia como um conjunto das técnicas mais avançadas das quais o homem dispõe. Também está falso, né? Vieira vai dizer que existe essa concepção de tecnologia como conjunto das técnicas mais avançadas, né? Mas ele não defende esse ponto de vista, até porque outras técnicas seriam vistas como não avançadas e, consequentemente, não fariam parte da tecnologia. Isso nesse ponto de vista, né? Por isso que ele não defende essa concepção de tecnologia. Ele vai defender a concepção de tecnologia enquanto campo científico que estuda a técnica. E continua. Estas técnicas, em específico, formam um objeto a ser problematizado pela epistemologia da técnica, né? Então, a técnica
é um objeto que vai ser estudado pela epistemologia da técnica, que é a tecnologia. Mas não são apenas essas técnicas mais avançadas, são todos os tipos de técnicas, ok? Sexta questão. Os seres humanos são conhecidos por ostentar grandes cérebros. Em média, o tamanho dos cérebros dos primatas é quase o dobro do que é esperado para os mamíferos do mesmo tamanho do corpo. Através de quase 7 milhões de anos, o cérebro humano triplicou de tamanho, com a maior parte deste crescimento ocorrendo nos últimos 2 milhões de anos. Homo sapiens tinham cérebros dentro da gama de pessoas de hoje em dia, com média de 1.200 ml, né, ou mais. Com a nossa cultura e complexidade linguística, necessidades dietéticas e capacidades tecnológicas tomaram um salto significativo nesta fase. Nossos cérebros cresceram para acomodar as mudanças. As mudanças na forma que vemos acentuam as regiões relacionadas à profundidade de planejamento, comunicação, resolução de problemas e de outras funções cognitivas mais avançadas. Sobre a evolução do cérebro humano, relacionando com o pensamento de Álvaro Vieira Pinto, é incorreto afirmar. Opção A. A evolução do sistema nervoso do ser humano possibilitou a elaboração de ideias mais abstratas das coisas do mundo. Essa opção está verdadeira, né? Conforme o cérebro foi evoluindo, né, isso possibilitou de fato o homem abstrair, né, uma capacidade de abstração muito maior do ser humano. E essa abstração vai se refletir no ato de projetar, né? O próprio ato de projetar, que é exclusivo do homem, né, é uma atividade abstrata, né? Ao projetar, o homem imagina a utilização de instrumentos, né, de objetos, já imagina a finalidade desses objetos, os resultados que podem ser obtidos, né? Então, isso diz respeito ao ato de projetar e, naturalmente, é uma atividade abstrata, né? E o homem só pôde chegar a essa capacidade de abstrair, né, de projetar, por meio dessa evolução do cérebro humano. E, naturalmente, isso levou milhares de anos, né? Não foi algo de um ano para outro. Então, pessoal, essa opção A está verdadeira. Opção B. Esta evolução possibilitou a criação de múltiplas formas de comunicação entre os seres racionais na linguagem. Também está correta, né? Nós temos, de fato, múltiplas formas de comunicação. Temos a comunicação por meio da pintura, né? Basta nós nos depararmos com as pinturas antigas, né? As gravuras que eram feitas em cavernas. Isso era uma forma de comunicação. Os próprios gestos, né, também são formas de comunicação. Há quem diga que a linguagem oral, né, a fala, ela teria sido originada por meio de gestos, né, de uma linguagem gestual. Então, por meio da linguagem gestual, a gente vai ter o desenvolvimento de outra linguagem, que vai ser a linguagem oral, né, linguagem verbal. Então, com essa evolução do cérebro, a gente vai ter, de fato, outras formas de comunicação. Dentre elas, a linguagem verbal. Opção C. O ato de projetar é um dos reflexos do desenvolvimento do sistema nervoso humano, possibilitando uma maior capacidade de transformação intencional do mundo ambiente. Está verdadeiro também. É aquilo que a gente já vem discutindo, né? Esse ato de projetar é o reflexo do desenvolvimento do sistema nervoso humano, e essa transformação ela é intencional, né? Então, é um agir consciente, não é algo inconsciente. É como se o homem ele tivesse consciência dos seus atos, né? E tivesse consciência também do próprio ato de pensar, tá, ok? Então, é um agir e é um pensar, e se torna até um pleonasmo, né? Mas é um pensar consciente, tá, ok? E isso é uma das características que nos diferenciam dos demais seres vivos, né?
Vale lembrar que o que Lukács nos traz, né, é que uma das diferenças, se não a grande diferença do homem para os outros animais é o agir teleológico, né? Teleológico de tele, né? Teles, que diz respeito à finalidade. É um agir que tem uma finalidade, é um agir consciente, ok? Opção D, o desenvolvimento do sistema nervoso, sendo reflexo da própria evolução biológica, não tem relação com o desenvolvimento tecnológico, né? Essa opção está falsa. Vieira vai dizer que isso é até uma relação dialética, né? de influência mútua. O sistema nervoso se desenvolve, possibilita ao homem um nível de abstração maior, consequentemente, ele passa a projetar de forma mais complexa, né? A gente vai ter essa projeção mais complexa no surgimento de máquinas mais complexas, né? E essas máquinas mais complexas possibilitarão ao homem, né, um tempo maior disponível para se dedicar ainda mais, né, a esse ato de projetar, né? É como se a própria invenção do homem possibilitasse, né, um desenvolvimento maior do seu próprio ato de projetar, um uso maior do sistema nervoso, né? Então, ao ter mais tempo disponível, ele poderá se utilizar de uma forma mais adequada ou mesmo otimizada, né? Ele poderá se utilizar desse sistema nervoso que lhe é disponível, ok? Então, a invenção de novas máquinas ou mesmo desenvolvimento tecnológico faz com que ele esteja, digamos, mais livre, né, para desenvolver o seu próprio sistema nervoso, né, para se utilizar ao máximo desse sistema nervoso. Por isso que essa opção D está falsa, porque ela vai de encontro ao que Vieira nos traz. Vieira nos traz que o desenvolvimento do sistema nervoso proporciona um desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico, por sua vez, vai possibilitar a continuação desse desenvolvimento do sistema nervoso. Estão percebendo aí um processo dialético, né? Uma mútua influência, é como se fosse algo cíclico, né? É como se não tivesse fim, né? Sempre se transformando. O sistema nervoso influencia o desenvolvimento tecnológico e este, por sua vez, vai influenciar o sistema nervoso, que futuramente vai influenciar no desenvolvimento tecnológico. Enfim, vai sempre estar nesse processo de mudança, né, de transformação. É uma característica da própria dialética. Mas a opção D está dizendo que não há essa relação. Por isso que essa opção D está falsa. Sétima questão. Muitos professores ao redor do país têm criado projetos que utilizam essas ferramentas para desenvolver os conteúdos previstos no currículo escolar. Em 2017, a revista Nova Escola trouxe 5 experiências de docentes que fizeram uso da tecnologia na sala de aula. Aí nós temos aqui as experiências. Produzindo um e-book. Neste projeto, os professores propuseram um trabalho de leitura e produção de texto do livro The Adventures of Tom Sawyer, As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Enquanto as crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental fizeram a leitura de trechos do livro, as turmas do 7º ano produziram 2 e-books ilustrados para os alunos menores. O outro projeto, um blog cheio de conteúdo. Nesta experiência realizada com alunos do 3º e 4º ano do ensino fundamental, a turma teve que produzir um blog interdisciplinar para compartilhar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Para isso, eles pesquisaram sobre conteúdos de diversas disciplinas e realizaram experiências práticas no laboratório de ciências. Partituras virtuais. Desenvolvido pelos professores de educação musical e linguagem de programação, este projeto convidou a turma a realizar um trabalho de exploração do pensamento lógico por meio da programação de músicas. Durante o projeto,
Os alunos criaram partituras virtuais de trilhas sonoras dos filmes estudados nas aulas e aprenderam a reconhecer a programação de computadores como uma linguagem. Um dicionário virtual feito pelas crianças. Para inserir a tecnologia nas aulas de educação infantil, professoras tiveram a ideia de produzir um dicionário virtual. Cada aluno ganhou uma conta no Google e, trabalhando com o Word, explorou o próprio nome e a escrita de palavras considerando a ordem alfabética. Sua família consome muita energia elétrica? Com o objetivo de identificar os impactos sociais e ambientais provocados pela produção de energia elétrica, os alunos pesquisaram o gasto na residência de cada um, montaram planilhas eletrônicas com os dados e, ao final do trabalho, criaram um folheto informativo com dicas para redução de consumo de energia. Sobre os exemplos sinalizados acima, a proposta de Vieira Pinto de utilização da tecnologia no campo educativo é correto afirmar. Opção A. Os exemplos expostos resumem a proposta de Vieira. Abordar a tecnologia em seu aspecto instrumental, a serviço dos conteúdos a serem ministrados. Essa opção está falsa, porque para Vieira não deve se reduzir isso, a abordagem da tecnologia, a um aspecto instrumental. O que deve haver no campo pedagógico é compreender historicamente a própria tecnologia, tecnologia enquanto uma dimensão humana, abordando o aspecto ético também, que está presente na tecnologia. Como sendo uma criação humana, deve-se sim discutir o aspecto ético no próprio ato de projetar uma máquina, por exemplo. Então, nesse projetar, deve haver aí o aspecto ético. E reduzir a abordagem da tecnologia a esse aspecto instrumental, mecânico, é deixar de lado toda essa complexidade que envolve a tecnologia. Portanto, essa opção A está falsa. Opção B. A tendência atual de se tratar da tecnologia no campo pedagógico é reduzi-la à aparelhagem utilizada. Para Vieira, a tecnologia faz parte da própria ontologia do ser e, como tal, não deve ser restrita ao aspecto mecânico. Essa opção está verdadeira. De fato, como nós podemos ver nos exemplos acima, a tecnologia é vista em seu aspecto instrumental. Os aparelhos que são utilizados para otimizar o próprio ensino, mas a tecnologia em si, ela não chega a ser abordada. Isso no que diz respeito ao que propõe Vieira, ok? Então, atualmente, de fato, a tecnologia no campo pedagógico está sendo reduzida à aparelhagem utilizada, às máquinas que são utilizadas. Então, essa opção B está verdadeira. Opção C, a utilização pedagógica das novas tecnologias reflete uma das grandes aspirações de Vieira Pinto, a submissão do homem às tecnologias mais avançadas. Totalmente falsa, Ele não vê o homem como submisso à tecnologia. E opção D, apenas as escolas mais avançadas possuem tecnologia. Já está falsa, A tecnologia, a partir do momento que compreende a tecnologia como sendo inerente ao homem, eu não posso dizer que há comunidades ou mesmo escolas que possuem tecnologia e outras que não possuem tecnologia. É a mesma coisa de estar falando de cultura. Não posso dizer que uma comunidade não tem cultura e outra tem. Cultura é inerente ao homem. Não existe homem sem cultura. Da mesma forma que não existe homem sem tecnologia, sociedade sem tecnologia ou escola sem tecnologia. E a opção continua. Em comunidades carentes, isentas de tecnologia, totalmente falso, Não existe isso. Práticas como as citadas no enunciado da questão são importantes para o crescimento intelectual dos jovens. Então, não existem comunidades isentas de tecnologia. Ela se faz presente em toda a história humana. Oitava questão. Dentre os 10 países mais inovadores,
Segundo o Índice Global de Inovação em 2015, o Brasil ficou em 70º lugar, caindo 9 posições desde o último ranking. O estudo é copublicado pela Universidade Cornell, Escola de Pós-Graduação em Negócios na França, e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Para realizar a pesquisa, os especialistas analisaram 79 indicadores relacionados à inovação, economia, política e outros aspectos de 141 países, que representam 95,1% da população mundial e 98,6% do PIB global. A nota de um país pode ir de 0 a 100 no índice total. Além disso, o estudo ainda avalia outras 3 áreas: entrada de inovação, saída de inovação e índice de eficiência. O índice de eficiência serve para destacar as economias que alcançaram mais com menos, bem como aquelas que não cumpriram o seu potencial de inovação. Por isso, as colocações são diferentes no índice total e no de eficiência. A Suíça, por exemplo, ficou em primeiro lugar geral, mas em segundo lugar no índice de eficiência. Analisando estes dados à luz da concepção de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto, é correto afirmar. Opção A. A queda de posição do Brasil reflete a incapacidade do brasileiro produzir tecnologia de ponta, demonstrando assim um sistema neurológico inferior se comparado ao do europeu. Está totalmente equivocado, né? Trata-se de uma visão preconceituosa, né? Uma visão que traz uma ideia de superioridade do europeu, por exemplo, né? Mas não há essa diferenciação no que diz respeito a povos diferentes, né? De diferentes regiões. Essa diferenciação ela não se traduz, né? Diferenciação de região não se traduz em uma diferenciação do aspecto neurológico. Então, todos os indivíduos, né, independentemente da região, possuem o mesmo sistema neurológico, as mesmas capacidades de produzir. Então, em nenhum momento ele vai dizer que o brasileiro é incapaz de produzir tecnologia de ponta devido ao seu sistema neurológico inferior, né? Então, essa opção está totalmente equivocada. Opção B. Há necessidade do Brasil investir em pesquisa a ser desenvolvida pelo próprio brasileiro, deixando de ser submisso à tecnologia estrangeira. Está correta essa opção. Exatamente isso que ele propõe, uma pesquisa que seja desenvolvida aqui mesmo no país, né? Que não seja uma tecnologia importada. E, geralmente, quando essa tecnologia é importada, nós temos a vinda de uma maquinaria já ultrapassada, né? Ultrapassada nos países que enviam, né? Aqui no Brasil, não. E justamente esse envio de maquinaria tem por finalidade, né? E Vieira faz essa denúncia, né? Ele tem uma visão crítica disso. A importação dessa maquinaria ela vai se refletir em um não investimento para a produção dessa maquinaria. Então, uma vez tendo já as máquinas prontas, né, não seria necessário investir em pesquisas para produzir essa maquinaria, né? Então, além de os países exportadores dessa maquinaria, né, estarem lucrando com a venda, né, eles estariam também possibilitando esses países emergentes, né, de desenvolverem as suas pesquisas, porque já estão adquirindo produtos prontos, né? Consequentemente, essa submissão ela acaba se perpetuando, né? Então, essa opção B ela está verdadeira e condiz com o pensamento de Vieira. Opção C. A Suíça ocupa o lugar de ponta por investir na compra do que há de mais avançado em tecnologia de outros países. Está falso, né? Justamente por conta de ela investir na pesquisa interna, né? E não nessa compra de tecnologia de outros países, né? Isso refletiria uma submissão, né? E não é isso que acontece. Opção D. Para o Brasil crescer, é preciso de uma política de incentivo ao intercâmbio com os países, sobretudo na vinda de pesquisadores estrangeiros para repassarem suas técnicas aos brasileiros.
essa opção está falsa, né? Por quê? Porque nessa perspectiva o que a gente tem é apenas uma assimilação de uma técnica estrangeira e não uma técnica que é produzida aqui mesmo no país, né? Então o Vieira vai defender a tecnologia produzida aqui, né? Não que essa integração, né, com o estrangeiro, ou mesmo intercâmbio com o estrangeiro, seja abolida, né? Até porque Vieira faz questão de dizer que não se trata de uma visão xenofóbica, né? Esse intercâmbio até é louvável, desde que não haja essa mera assimilação de técnicas, né? Esse repassar de técnicas dos estrangeiros para os brasileiros faz se refletir numa mera assimilação passiva, né? Isso pode fazer com que não sejam desenvolvidas pesquisas no Brasil, pesquisas desenvolvidas por pesquisadores brasileiros. Nona questão. Há pouco mais de 20 anos, um computador venceu um ser humano em um jogo de xadrez pela primeira vez. Isso aconteceu quando o supercomputador Deep Blue da IBM venceu Garry Kasparov em uma vitória apertada de 3 jogos e meio, né, por 2 jogos e meio. Menos de uma década depois, as máquinas foram consideradas as grandes vencedoras dos jogos de xadrez quando Deep Fritz, um software executado em um PC, venceu Vladimir Kramkin, campeão mundial de xadrez de 2006. Agora, a capacidade dos computadores de competir contra a humanidade foi além, dominando um jogo de tabuleiro muito mais complexo, o Go. O programa AlphaGo do Google bateu o número 1 do mundo que de 2 vezes em uma série de 3. Este importante marco revela quão longe os computadores chegaram nos últimos 20 anos. A vitória do Deep Blue no xadrez mostrou que as máquinas poderiam processar rapidamente enormes quantidades de informações, pavimentando o caminho para a grande revolução de dados que vemos hoje. Então nós temos aí a fonte de onde foi retirada, né, de onde foram retiradas essas informações. Utilizando-se do conceito de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto, podemos afirmar que: opção A. A reportagem nos traz a inevitável superação da inteligência artificial frente à capacidade intelectual humana. Essa opção está falsa porque, em nenhum momento, Vieira vai dizer que há uma inteligência artificial. Ele vai dizer que não há, né? O que há é inteligência humana, né? Essa inteligência artificial é uma personalização da própria tecnologia. E essa ideia de superação também é um reflexo de uma visão ingênua, né? Uma visão deturpada. Então, essa opção A está falsa. Opção B, o texto nos revela a possibilidade de as máquinas aprenderem e projetarem ações independentes da participação humana. Também está falso, né? Porque haverá sempre, isso na perspectiva de Vieira, haverá sempre a dependência das máquinas em relação à participação humana, né? Como, por exemplo, no projeto, né? Então, o aspecto teleológico sempre vai partir do homem, né? É o homem que projeta a máquina faz aquilo que foi projetado pelo homem. Então, haverá sempre essa dependência. Opção C, é recente a criação de máquinas que possuem características humanas, como projetar, interpretar e agir conscientemente. Totalmente equivocado, isso vai de encontro ao que Vieira nos traz, né? Projetar e agir conscientemente são ações exclusivas do homem. Opção D, o desenvolvimento intelectual humano se reflete na produção de máquinas cada vez mais avançadas. Em um jogo, a vitória de uma máquina sobre o homem é, na verdade, a vitória do homem sobre ele mesmo, né? Está verdadeira essa opção, né? O homem, ele projeta a máquina, né? Então, tudo aquilo que a máquina faz é o reflexo de um projeto do homem, né? Então, a vitória de uma máquina sobre o homem é a vitória de um homem sobre ele mesmo, né? Então, o que nós temos aqui é uma potencialização, né, das ações humanas em uma máquina. Então ele projeta essa máquina
potencializa suas ações, né? Potencializa as diversas possibilidades de, por exemplo, em um jogo, né? Possibilidades de movimentação de peças, né? Então, tudo aquilo que a máquina faz, na verdade, é o resultado do projeto do homem, né? É o reflexo daquilo que o homem projetou. Então, a vitória de uma máquina sobre o homem na verdade, a vitória do homem sobre ele mesmo. Essa opção está verdadeira. 10ª questão. Viajando de volta no tempo para buscar vestígios do homem na Terra, podemos nos deparar com a história da tecnologia. O homem atesta sua passagem pelo globo, deixando rastros da utilização dos seus primeiros utensílios e armas. Nossos antepassados primitivos utilizavam objetos achados na natureza como instrumentos que lhes garantissem uma extensão do corpo. O potencial tecnológico do homem sempre esteve presente. No início da jornada humana, faltava apenas um lampejo do intelecto para que mudanças significativas começassem a ser empreendidas. Apenas com o Homo erectus é que se teve a pedra talhada e o começo da intenção de usar um objeto como instrumento e de transformá-lo para melhor se valer dele. O Paleolítico, como é chamada a primeira fase da Idade da Pedra, inicia-se com o aparecimento dos primeiros hominídeos, passando pelos primeiros vestígios do Homo sapiens, do qual, em torno de 50.000 a.C. até 18.000 a.C., descendemos. Foi um período caracterizado pela formação de grupos sociais, onde o homem era essencialmente coletor e caçador. Segundo Álvaro Vieira Pinto, é falso afirmar. Opção A. Através do emprego de sua capacidade intelectual primitiva, o homem foi capaz de estabelecer relações fundamentais, que o auxiliaria a modificar o meio. A tecnologia surge com o homem moderno, sendo reflexo do seu desenvolvimento intelectual. Essa opção está falsa, né? Vale lembrar que nós já estamos dizendo há um bom tempo, né? A tecnologia é inerente ao homem, né? A partir do momento que o homem surge, a tecnologia também surge. Então, não se pode falar de homem, não se pode falar de sociedade sem falar de tecnologia. Consequentemente, a tecnologia não surge com o homem moderno. Ela surge com o aparecimento do homem, tá ok? Então, essa opção está falsa. Opção B. O homem surgiu no exato momento em que o pensamento aliou-se à sua capacidade de transformação. Está verdadeira essa opção, né? São aspectos os quais a gente não pode dizer que surgem um após o outro, né? Eles surgem simultaneamente, né? Então não se pode dizer que o homem surgiu depois da sociedade ou que a sociedade surgiu depois do homem, que o trabalho surgiu depois do homem ou que o homem surgiu depois do trabalho, enfim, né? São aspectos que surgem simultaneamente. É claro que quando eu falo aqui de sociedade, né, me refiro a um termo mais amplo, né, de união de homens, né, homens e mulheres, enfim, né, em torno de um bem comum, né? Não uma sociedade complexa, a sociedade moderna que nós temos hoje, né? Então eu falo de uma maneira mais ampla, né, ou mesmo mais simplória, o conceito de sociedade que eu utilizo aqui. Então, o homem, quando o homem surge também o trabalho, a sociedade, a linguagem também, né? Então, são aspectos que surgem simultaneamente. Opção C. O uso daquele primeiro instrumento não só dava início à modificação do meio, como também modificou o grupo de hominídeos que o descobriram, né? Claro, né? Quando é utilizado um instrumento, né? Quando se descobre um instrumento, automaticamente isso vai modificar esse grupo, né? É como se esse objeto, né, criado, ele influenciasse a vida de todos os homens, independentemente de eles utilizarem ou não esse instrumento, né? Opção D. A produção tecnológica é inerente ao homem. O ser humano converteu-se no que é hoje
graças à sua capacidade de criar. Essa opção está verdadeira. Então, pessoal, nós terminamos aqui a correção de mais um simulado, né? Releiam novamente as questões, revejam as videoaulas, sempre com o cuidado de fazer anotações, né? Referências com outros textos. Isso é uma boa estratégia para a gente fixar melhor os conteúdos, tá ok? Então, no mais é isso. Bons estudos a todos e até a próxima. You are undoubtedly one of the greatest chess players of all times. You said it. Yeah, I said it, but I know you know I'm not lying and not exaggerating. And maybe the greatest of all time. I don't know, because it's difficult. Maybe not in chess, because you can analyze the old players. You can see what they've done, how you do it. And why did you stop playing professionally in 2005? Look, you reach your limits. It happens. And for me, it was not just winning or losing, mainly winning, of course, but it was about making the difference. I see. And look, I was 41. I reached all the limits. I conquered all the mountain peaks. I accomplished more than I could have thought of. And you always have to improve yourself. You have to look for other things. And I decided I would have to go. Well, for 15 years you were the World top champion. of the top. And for 20 years, #1 in rating, yes. That's really It's a long something. time. It's Yeah. like eternity. I read somewhere that in a few years, chess will always end in a draw. No. But you heard about that. No. Okay, there are many rumors about different Because the things. computer playing. Yeah, look, people talk about everything, about climate change, about inevitable draw in chess, about Terminators, taking over a world. So, no, chess is a mathematically infinite game. Because when you look at the number of moves, all possible moves, it's more than number of atoms in the solar system. So it's beyond any computer's ability to calculate. Yeah, so that's why chess will not be solved. Well, you played. You had 2 games with the big computer. What's the name of the computer? Deep Blue. The Deep Blue. Yes. And you won one, and you lost the other one. Happens. Yeah. Which first you won, then. Yeah, you but lost. yes. Because and then they dismantled the computer. Sure. Yeah, which was not fair. No, not so at when all. in the sport, when it's 1-1, you play a decisive match. But they decided it was enough. So, what age were you when you started playing? 6. 6 years. Was it your father that? Family. I learned at family. It was natural for me. So like some people pick up music, Yeah. I just picked up chess moves. Yeah, I see. And also, it's almost a national sport in Russia. Can you say that? I wouldn't say it's a national sport. It was highly popular because, in the communist time, there were not so many opportunities available for kids to show their talent. So that's why chess, music, everybody. No individualism in communism times, right? Look, but chess is irony is that the chess is a very individual game that was used as the propaganda tool. Yeah, that's propaganda paradox. tool to prove the intellectual superiority of the communist regime over decadent West. Yeah. So that's why I have to admit I benefited from the state support at early days.